Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Essa lista é um pouco mais resumida do que a lista do capítulo 21, versículo 8, mas é descritiva quanto aos tipos de pessoas que não entrarão na cidade santa. Nessa primeira categoria aparecem os cães. Essa expressão é um epíteto usada de forma depreciativa para os tolos, em Provérbios capítulo 27, versículo 11, e para os governantes gananciosos, em Isaías capítulo 56, versos 10 e 11. Nos dias de Jesus, os judeus chamavam os gentios de cães, e ele ordenou a seus discípulos que não dessem as verdades santas do Evangelho aos cães. Mateus capítulo 7, versículo 6. Isto é, há pessoas que têm tratado o Evangelho com desprezo. Paulo avalia os falsos mestres judaizantes como cães em Filipenses capítulo 3, versículo 2. E Pedro utiliza a passagem de Provérbios para descrever os apóstatas em 2 de Pedro capítulo 2, verso 22. A segunda categoria estão os feiticeiros. A palavra feiticeiros nesse versículo é uma tradução do grego pharmakoi, relacionada à palavra pharmakeia, que originalmente diz respeito ao uso de ervas, porções ou drogas com fins mágicos ou ocultismo. Daí vem a ligação etimológica com a palavra farmácia, embora o contexto bíblico seja bem diferente. Quem são os feiticeiros? Em primeiro lugar, praticantes de ocultismo eram pessoas que invocavam espíritos, manipulavam forças espirituais ocultas e usavam feitiçarias, magia negra e rituais pagãos. Isso era severamente condenado em todo o Antigo Testamento. Leia Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Segundo, manipuladores espirituais. No Novo Testamento, os pharmakoi também podiam ser pessoas que enganavam outras com supostos poderes sobrenaturais, misturando religião com misticismo para obter lucro ou controle. Terceiro, pessoas que se entregam ao poder das trevas. Em Apocalipse, o termo está ligado a quem rejeita a verdade de Deus e busca substituí-la por meios espirituais corrompidos, sejam por idolatrias, bruxaria, sincretismo ou práticas espirituais contrárias à revelação bíblica. A terceira classe são os adúlteros, imorais, que violam o matrimônio, que maculam o leito conjugal, que traem a aliança, mas há também aqueles que adulteram fatos, textos bíblicos, adulteram a verdade. A quarta classe são os homicidas, aqueles que violam o quinto mandamento, não matarás, aqueles que derramam sangue. Mas pode ser também uma referência àqueles que assassinam reputações, destroem a integridade, matam pessoas vivas com suas palavras. Salomão disse que o poder da vida e da morte estão no poder da língua. A quinta classe são os idólatras. No contexto greco-romano, havia muitos homens que se faziam deuses. Haviam muitas estátuas de Césares e havia muitos devotos, tanto dos homens quanto das estátuas. A sexta classe são os que amam e cometem a mentira. Uma mentira contada muitas vezes, disse um dos ministros de Hitler, torna-se uma verdade. Os que amam a mentira são pessoas inspiradas por Satanás, o pai da mentira. E uma vez que elas são inspiradas por Satanás, elas vivem de acordo com aquilo que elas acreditam. E uma vez que vivem de acordo com aquilo que elas acreditam, elas se tornam uma com Satanás.